Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma leitura hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler aqui do versículo 15 ao 19. É um texto um pouco longo, mas vale a pena ler todo o contexto. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para convosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, de modo vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum de nós deixe de perceber aquilo que o Senhor deseja ministrar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje é um clamor pela sabedoria do alto. Uma coisa que eu tenho recebido por parte de alguns é algumas críticas sobre as repetições de assuntos ministrados aqui. Mesmo em textos diferentes, a gente está sempre ministrando as mesmas coisas. E é bom que seja assim, para que não haja aqueles que venham a dizer: não, eu não ouvi isso. Todos ouvimos exaustivamente aquilo que o Senhor, o Espírito de Deus, deseja ministrar aos corações. Que sejamos bons ouvintes e bons alunos ao receber e praticar essa palavra. O texto é a primeira oração feita pelo apóstolo Paulo em favor dos Efésios. Essa epístola foi escrita como uma encíclica, uma carta circular, que deveria ser enviada a todas as igrejas gentílicas na Ásia Menor, com o objetivo de apresentar a igreja como o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Nos dias de Paulo, a igreja enfrentou a ação nefasta dos judaizantes. Eles tentavam impedir a obra realizada pelo apóstolo para a edificação da igreja, infiltrando no meio dela vários ensinos heréticos que feriam a liberdade da graça. Nos versículos 15 e 16 deste contexto, encontramos o apóstolo mencionando a fé e o amor daqueles irmãos uns pelos outros. No entanto, ainda faltava algo essencial na vida espiritual daqueles queridos: sabedoria e discernimento. Parece que essa é também uma necessidade da igreja do século 21. Por ser o corpo de Cristo, a igreja precisa se revestir da sabedoria do Senhor, que é o seu cabeça. Esta oração apostólica é um clamor por esta sabedoria e o discernimento tão necessários para a nossa sobrevivência espiritual, sobretudo em tempos de relativismos. E eu gostaria hoje de clamar por essa sabedoria e por esse discernimento. Tem faltado isto em nosso meio. Façamos uma pausa nas nossas necessidades materiais e físicas para nos aplicarmos neste clamor tão oportuno
em nossos dias. Sendo esta uma carta circular, repito, uma encíclica, também é endereçada a nós hoje, sobretudo porque temos enfrentado muitos ventos doutrinários contrários à Santa Palavra de Deus, além de uma tentativa maligna de transformar em libertinagem a graça de Deus. O clamor de Paulo naqueles dias nos alcança hoje. Façamos coro com o apóstolo e clamemos por sabedoria e discernimento. Repito. Há 4 petições centrais neste clamor apostólico pela igreja cristã de todas as épocas. Primeira petição: que o Deus do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, conceda à igreja espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Senhor nos exorta aqui, ou nos exorta em sua palavra de uma maneira geral, a buscar conhecê-lo. Ele se queixa inclusive de que esta falta de conhecimento é a causa da destruição do seu povo. Em Oséias 4:6 ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E em Oséias 6:3 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento não cessa e não é apenas teórico, mas experiencial. À medida que caminhamos com o Senhor, vamos sendo moldados por Ele. Essa sabedoria e revelação que vem do Senhor não permitem que sejamos enganados pela tolice dos homens, nem pelos sofismas de Satanás, mestre de mentiras e de engano. O povo de Deus precisa aprender com a estratégia dos habitantes de Bereia. Enquanto Paulo pregava, eles iam para a palavra para ver se as coisas de fato se passavam assim. Hoje se engole tudo e não faltam aqueles que vivem a apregoar as suas invencionices que dão ibope. Tudo isso debaixo de um jugo de uma teologia de terror que tem aprisionado a muitos sob o tacão de líderes que dão mais poder ao diabo que ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é trágico sob todos os aspectos. Precisamos sim de sabedoria e revelação, mas isso só é possível através do conhecimento experiencial de Deus por meio da palavra e do Espírito Santo. Segunda petição: que a igreja tenha os olhos do coração iluminados para compreender a esperança do seu chamamento. Fomos chamados e escolhidos com o propósito principal de nos tornar filhos de Deus, membros de sua família. Esse é o maior dos privilégios que muitos não compreendem. Mas há também os vários objetivos ministeriais específicos que precisamos conhecer. Você tem sentido um ardor no coração por um trabalho específico na seara do Senhor, na seara do Mestre? Se sente, ore para que o Senhor complete a revelação e o capacite para atuar na área específica do seu chamado. Terceira petição: que a igreja aprenda a apreciar a riqueza da glória de Cristo sobre ela. Não deprecie aquilo que você já recebeu de Deus. Foi restaurada em nós a imagem e semelhança de Deus, isso no âmbito do nosso espírito recriado. O Senhor nos transformou em transporte da vida de Deus. É muito privilégio. O Senhor nos transformou em santuários das moradas do Altíssimo. O Espírito Santo se move e age por nosso intermédio. É a glória de Deus em nós, apesar de nós. O nosso espírito recriado recebe as impressões do Espírito de Deus, que nos capacita a realizar a sua obra sobre a terra. E isso é maravilhoso demais aos nossos olhos. Aí vem a quarta petição: que a igreja possa meditar continuamente na suprema grandeza do poder de Deus para com ela, segundo a eficácia da força do seu poder. O poder supremo de Deus nos resgatou do reino das trevas, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus.
A ele foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Grandiosa é a obra da salvação, nos conferindo remissão de pecados, libertação do poder do pecado, da ação maligna de Satanás, nos conferindo plenitude do Espírito Santo, autoridade e nos tornando filhos de Deus. Saímos da condição de meras criaturas para a condição privilegiada de filhos. Se o cristão tivesse consciência do poder que está sobre ele, poderia experimentar a vida abundante de plenitude, liberdade e graça que o Senhor tem reservado para os que o buscam e o adoram verdadeiramente, em espírito e em verdade. O que é que essa breve mensagem nos ensina no dia de hoje? O que o Senhor deseja para nós? Primeiro, que busquemos a sabedoria e a revelação procedentes dele, para que não sejamos enganados ou levados de um lado para outro pelos ventos de doutrina que insistem em soprar em nossa direção, nem sejamos manipulados por líderes inescrupulosos com suas teologias muitas vezes tiradas até mesmo de demônios. Palavra pesada, mas é uma realidade. Em segundo lugar, que busquemos o discernimento para compreender a verdadeira natureza de nosso chamamento. Ele tem grandes coisas para realizar em nós, por meio de nós, mesmo apesar de nós. Em terceiro lugar, que reconheçamos a riqueza da sua excelsa glória em nós, com temor e santo tremor. Somos transportes da vida de Deus, seus santuários vivos sobre a terra. É muito privilégio, mas ao mesmo tempo muita responsabilidade. E por último, que meditemos na suprema grandeza do seu poder, que não só nos resgatou das trevas, mas nos fez seus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O maligno não tem poder de tocar em nosso espírito recriado, porque somos de Deus. Temos o carimbo celestial sobre nós. Ele pode até tocar no corpo e nas emoções, mas nunca no espírito nascido de novo do cristão genuíno. Eu repito, há um carimbo santo em nós, que é o penhor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Que o Senhor ministre graça sobre graça em nossas vidas. E que sejamos esses transportes vivos da vida de Deus. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.